Olá pessoal, eu sou o Jorge Figueiredo e estou a cada 15 dias conversando, falando a respeito da obra do livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Hoje, o tema da nossa conversa vai ser o capítulo 4, A Família Zebedeu. Tá? Inclusive, eu já fiz um comentário, ou fiz um pequeno texto a respeito desse capítulo, quando eu falei do capítulo 2, Jesus e o Precursor, lá atrás. Vocês lembram disso? Então, se não lembra, é uma boa oportunidade para eu voltar e ouvir de novo o capítulo 2, Jesus e o Precursor, tá bom? O capítulo 4, ele tem uma característica que eu gosto bastante e que que é sempre bom lembrar que Jesus continua jogando a sua rede, formando o seu colégio discipular. Agora, nesse capítulo, chegou a vez de Tiago e João. E é uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu leio esse capítulo, é a maneira como a família, como o lar está presente, como nas grandes decisões, como sustentação, como apoio e depois como uma forma de expressão do próprio amor. E através do diálogo de Jesus, tanto com Tiago e João, com a mãe deles, Salomé, e com o pai, o próprio Zebedeu, a gente percebe a maneira como Jesus trata a importância da família nessas grandes decisões, né? Porque também nós temos que observar que toda a estrutura narrativa criada por Humberto de Campos nesse capítulo deixa muito claro que a ideia principal, além de arregimentar discípulos, também é esclarecer a família, colocá-la como ponto principal. Vamos lá dar uma olhada? Vamos ver o que eu levantei aqui de bom e de importante para prestar atenção? Então, logo após Jesus chamar seus 3 primeiros discípulos, no capítulo anterior, Simão, Pedro, André, o seu irmão, e Levi, Mateus, ele parte na direção de Tiago e João. Antes aqui vale eu lembrar para vocês, comentar sobre a sequência que Jesus está no livro Boa Nova, arregimentando os seus discípulos, porque é diferente dos 4 evangelhos. Lá nos 4 evangelhos, os primeiros discípulos são Pedro, André, Tiago e João. E aqui, Humberto de Campos coloca Levi antes de Tiago e João. Isso interfere de alguma maneira, de alguma forma? Não, porque as narrativas elas estão inseridas dentro de uma estrutura maior e ela não traz diferença alguma ou prejuízo no entendimento dos trabalhos do Cristo, ok? Então, nesse capítulo, Jesus aborda Tiago e João com uma pergunta. A pergunta é: desejais participar das alegrias da Boa Nova? Então, Humberto de Campos diz que Tiago e João já conheciam as pregações de João o Batista e tinham ouvido Jesus no dia anterior, naquela primeira pregação do capítulo anterior. Imediatamente eles exclamam: Mestre, Mestre. Então, a leitura nos leva a entender que se tratavam de amigos de longa data, em que os espíritos já haviam se tocado em outras existências e que estavam naquele momento se reencontrando. Tinham muitas coisas em comum e o Cristo era a luz que vinha para eles, Tiago e João, para iluminar os passos deles na direção do bem. Importante lembrar que Tiago e João eram bem jovens, como está no capítulo, né? Então, Salomé, a mãe de Tiago e João, também já tinha ouvido Jesus na sua primeira pregação feita no dia anterior.
apesar de ser bondosa, de ser sensível, ela se deixa levar por sentimentos materialistas, com ideais menores. E ela pensa que talvez Jesus esteja amando de alguém importante e pensa, como toda mãe que se preocupa com o futuro dos seus filhos, com o futuro material dos seus filhos, algo que Humberto de Campos coloca no livro e descreve como ela estava alucinada pelos sonhos maternais, né? Ela acredita que Tiago e João poderiam ter algum lugar de destaque no reino de Jesus, esse reino que ele estava fundando e arregimentando pessoas. Essa passagem ela está narrada nos Evangelhos em Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 33, e em Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45, tá bom? Então, quando acabarem de assistir esse vídeo, já sabe, vamos correr lá nos Evangelhos, dar uma lida para ver como isso está exposto lá, para acrescentar mais um pouquinho a isso, ok? Jesus diz que antes de tudo, né, antes de saber se Tiago e João vão poder sentar à sua direita ou à sua esquerda, ele fala para Salomé: antes de tudo é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Pergunta profunda, né? Que leva a gente a muitas reflexões. E essa é a pergunta que Jesus faz a Salomé quando ela quer colocar os filhos em posição de destaque. Vale para a gente pensar também hoje, porque nós muitas vezes nós estamos preocupados, nós queremos as facilidades do mundo, né? Mas nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo Cristo? Salomé fica sem palavras. Ela se retira, apressada, e vai levar o caso ao seu marido, Zebedeu, que por sua vez também vai procurar o Cristo, para poder saber de que se trata essa situação de querer arregimentar os seus dois filhos, Tiago e João. O diálogo que é travado entre eles é uma lição para todos nós. Aliás, ouvir o Cristo, prestar atenção nas palavras do Cristo, sempre é uma lição para nós. Jesus pergunta para Zebedeu o que aconteceu com os profetas de Deus que vieram antes deles. Se eles foram amados pelos homens. E Jesus completa dizendo que todos os emissários da verdade foram maltratados e trucidados pelo homem. Mais uma vez, Jesus afirma que o reino de Deus tem que ser fundado no coração do homem. A partir desse momento, Jesus começa a falar sobre o reino de Deus e sobre as qualidades do reino de Deus. E faz uma breve comparação entre o reino de Deus e o reino dos homens. Zebedeu e seus filhos, Tiago e João, eles se empolgam muito com as palavras do Cristo. E eles falam: Senhor, trabalharemos convosco para que nós possamos expandir e aumentar a quantidade de seguidores do Senhor. Nesse momento, eu acho que é a mesma empolgação que nós hoje temos quando nós passamos a ter contato com o Evangelho e com as verdades do Cristo. A gente quer levar isso a muitas pessoas, né? Então, Jesus alerta Zebedeu, e o alerta serve para nós hoje. Ele fala: Zebedeu, a causa não é de número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro. E aí Zebedeu, diante dessa pergunta e de algumas outras explicações do Cristo, pergunta: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Olha a resposta do Cristo para ele. Em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos
com ela. Então, isso é um ponto de reflexão importante para todos nós hoje, para a gente pensar como nós estamos nos comportando diante dos ensinos do Evangelho. Nós estamos avançando para nos tornarmos justos e bons para fazer do Evangelho o centro de nossas vidas? Estamos trabalhando para esmagar a serpente do mal sob nossos pés, como Jesus fala no capítulo? Então, fica a reflexão, fica a dica da leitura, tem muito mais coisa no capítulo, muita coisa bonita. Não vamos esquecer de também ir aos evangelhos de Mateus e Marcos para lermos as passagens. E até o nosso próximo encontro. Obrigado.